edificados em Cristo. Diga comigo assim, edificados em Cristo. Por que, irmão, nós escolhemos esse tema? Nós estamos sendo edificados na rocha que é Cristo. Mas hoje existem muitos pregadores, existem muitos falsos profetas, existem muitos falsos cristos, que eles têm pregado uma palavra que parece graça, que parece reino, mas não é graça, não é reino, é uma palavra fermentada, né? É uma mistura. O Senhor Jesus fala lá em Mateus 16, né? 11, 12, é uma mistura, né? Uma mistura que a pessoa vai colocando, vai levedando a massa, vai colocando as coisas ali. Tem gente que pensa que é joio, é trigo, que trigo é joio. Você sabe, não sei se você sabe, mas existe uma diferença entre o trigo e o joio. Quando eles são pequenos ali, eles não dá para você perceber, mas eles vão crescendo junto, né? E quando eles estão grandes, é que você vai perceber a diferença do trigo e do joio. O trigo, ele se curva, a palha dele se dobra, porque ela fica cheia. Mas o joio não, ele sempre é em pé. Sempre em pé. Mostrando o quê? Um joio, na sua maior interpretação, é um crente orgulhoso. É uma pessoa orgulhosa, né? Então, muitas das vezes, a palavra de Deus, ela é ministrada, mas ela é uma palavra ministrada com misturas. Isso me trouxe uma preocupação. Por quê? Porque como ministro do Evangelho, nós precisamos nos colocar no nosso coração de que nós devemos ter o encargo de pregar a palavra genuína. Nós precisamos pregar a palavra como ela deve ser pregada, pura, real, sem religião, sem ordenanças em forma de lei, né? Ou lei em formas de ordenança. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer aquilo outro, enfim. São inúmeras ordenanças e hoje nós vamos entender que Cristo, ele é o quê? A pedra. E nós vamos nos firmar em quem, irmãos? Em Cristo, nós vamos nos edificar em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, a carta de Pedro, né? Lá no finalzinho, eu sei que é um pouco difícil de procurar, ali perto de Apocalipse, perto de João, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 até ao 9, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 9, que diz: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Diga: se eu creio que Jesus Cristo é a pedra angular, diga: eu jamais serei envergonhado. Essa é a palavra de Deus que está falando. Verso 7 diz: para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Diga: eu creio. E para mim, está alicerçado em Cristo é preciosidade. Amém? Aí ele diz assim: mas aos descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Isso aqui é um ponto maravilhoso. Então, se nós somos edificados em Cristo Jesus, nós temos uma herança, nós temos uma certeza de que nós vamos nos alinhar nele.
E é importante isso, é importante entender, né, que Cristo, ele é a pedra angular, né? Alinhar para ter vida e crescimento espiritual. O que era uma pedra angular? Era uma coluna. Naquele tempo, as obras, elas eram feitas, né, de pedras ou betumes, tijolos, mas as obras mais seguras, elas eram feitas em pedras, né? Hoje é feito com tijolo, com cimento, com ferro, mas as colunas principais, elas eram feitas com a coluna de esquina, a pedra angular, era a pedra de esquina. Que é de esquina? Que fica lá na esquina? Não, é a que fica no canto do terreno onde você vai construir. Ali tem uma pedra de esquina. Aquela pedra, ela é apropriada para suportar a pressão de todas as pedras. Então colocava-se uma pedra de esquina ali, a outra pedra de esquina aqui, a outra aqui, e alinhava. Havia um alinhamento, né, sobre aquela pedra. Não era feito como nós fazemos hoje. Então, uma vez que Cristo é estabelecido como a pedra angular, a pedra que está ali para alinhar as paredes, você precisa ter no seu coração a convicção de que Cristo lhe moldará. Cristo começou um trabalho na sua vida e ele vai concluir. Isso que eu vou falar é muito importante. Eu admiro e sei que tem muitos pastores que são muito prestativos, eu também sou muito prestativo, admiro muito, mas como pastor, muitas das vezes existem pastores que levam o peso da mudança dos outros para si. E existem pessoas que levam a responsabilidade da sua mudança para o pastor. E se você pensar assim, você nunca vai se firmar. Você precisa colocar o seu coração no Senhor. Ah, eu preciso de um pastor? Sim, você precisa. O que o pastor é? Ele é um pastor, ele é um mestre, ele é um evangelista. Hoje eu sou um evangelista, hoje eu sou um pastor, hoje eu ensino, portanto sou mestre. Mas eu também sou um apóstolo porque nós estamos expandindo, nós estamos abrindo igreja, né? Nós somos também profetas, porque nós profetizamos, mas tudo para engrandecimento do nome de Jesus, não no nome do pastor, sabe? É muito triste quando nós vemos pessoas que se desviam da fé por causa de homens. Não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque o pastor fulano saiu. Não vou mais naquela igreja porque eu gostava daquele líder, mas aquele líder não está mais me liderando. Ah, não vou mais naquela obra ali, por quê? Porque aquele irmão caiu em pecado e crente tudo é assim, crente não presta. Então isso prova que a sua maneira de ver não é a maneira correta. Você está se alinhando em pessoas, procura pessoas para se alinhar, mas nós procuramos Cristo. Quando você olha para Cristo, Cristo não errou, irmão. Amém? Ele cumpriu e você está sendo alinhado a Ele. Nós estamos sendo alinhados a quem, irmãos? Ao Senhor. Então nós cremos que Cristo, Ele é o que, irmãos? O alicerce. Ele é a base. Ele é tudo em todos. Ele está em todos. Ele opera em todos. Então nós precisamos ter esse princípio de crer que o Senhor é quem vai mudar a nossa vida. Uma outra coisa também que as pessoas fazem muito, olhar para si mesmo. Irmãos, é muito triste isso, porque as pessoas elas gostam de olhar somente para si mesmo ou para a vida alheia. Ah, não vou para o culto hoje, que aquele irmão, eu acho que ele não é de Deus. Eu pensei que aquele irmão era de Deus, mas olha só o que aconteceu com ele. Ah, sabe aquele pastor, tal. Aquele líder, tal. Ou então você olha para você mesmo, ah, mas eu não sou tão certo assim. Eu acho que eu preciso, acho que o Senhor não está se agradando de mim, né? Ah, tem alguma coisa que está acontecendo no meu intelecto que eu não aceito. Existem pessoas, irmãos, que não se convertem ao Senhor porque
ao ver dele, ele diz assim: eu só vou para a igreja quando eu deixar de fumar. Eu só vou para a igreja quando eu deixar de beber. Eu só vou para a igreja quando eu deixar de usar a droga. Ou eu só vou deixar quando eu parar o meu vício. Porque se for para mim ir para a igreja e continuar, eu prefiro nem ir. Alguém diz: poxa, é bonito esse discurso, mas nunca vai acontecer. Entendeu? Jesus não falou: vinde, se ajeitai primeiro e vinde a mim. Não, ele falou: vinde a mim como estais. Eu vou mudar a tua vida. Então o segredo é o quê? É vir a Cristo. Pessoas que fazem isso, elas são duras consigo mesmo, é dura com a esposa, é duro com o marido, é duro com os filhos, porque se for para ser crente tem que prestar. Ou presta ou não presta, se torna uma vida assim, dura demais. Quem vive do lado dessa pessoa, vive um mundo de amargura, de peso, porque é cobrança em cima de cobrança. Se for para ir para a igreja, é isso. Tu vai para a escola, eu vou, tu tem que ser o melhor. Tu vai para uma faculdade, tu tem que ser o melhor. Tu vai que tem que... Pastor, mas eu não tenho que ter metas. Sim, tenha metas. Mas cada vez que você tem metas, você precisa entender e deixar claro para você mesmo que você vai dar o seu melhor, não que você será o melhor. Você consegue agregar peso em cima de você, peso, isso se torna um tipo ou um estilo de vida, que o dia que você se frustrar, o dia que você errar, que o dia que você não for o melhor, que o dia que você não conseguir mudar, conseguir mudar você mesmo, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Você não vai aguentar a pressão das pessoas lhe julgarem. Não era tu que era o melhor? Não era tu que fazia isso? Não era você que fazia aquilo? Olha aí agora, ó. Caiu, errou. Você sabe o que acontece? Essa pessoa nunca mais pisa numa igreja. Se afasta, porque aquele peso não foi a igreja que colocou. Aquele peso não foi um pastor que colocou. Aquele peso foi ele mesmo que colocou sobre si. Mas eu quero te dizer algo: Cristo é a pedra angular, é a pedra que suporta o peso. Os irmãos compreenderam? Né? No Japão é Hai, sim, né? Eu me lembrei agora no passado, Hai. Amém, irmãos? Os irmãos compreenderam? Então, entenda isso definitivamente na sua cabeça. Você não vai viver baseado num esforço próprio. Eu tenho que mudar isso. Não, eu vou dar 7 dias para ter uma mudança sobrenatural na minha vida. Não é assim. Tem gente que vai para encontro e sai de encontro. Ele diz: não, esse é o encontro da mudança, da virada de chave na minha vida. Não é encontro que é a base da sua mudança. Encontro é bom? É maravilhoso. É lá que a gente aprende de Deus. Mas você precisa entender que Cristo é o teu alicerce. Tem irmão que passa 3 dias no sítio, ele vai de lá, é maravilhoso isso, irmão. Irmão não quer mais nem voltar. Eu não quero mais voltar, eu quero ficar aqui e tal. Mas olha, lá fora é que é a luta. Lá fora é que é o quê? As perseguições, as tribulações. Vão falar mal de ti, entendeu? Vão te caluniar. Entendeu? Não vão dar valor para o que tu fala, vão te desprezar. E você precisa entender que quanto mais você olhar para você, mais você vai cair. Mas se você olhar para essas promessas aqui, você vai dizer: eu sou mais que vencedor. Alguém vai rir de você. Por que vai rir de você, irmão? Sabe por que vai rir? Porque não vai crer. Andar por fé é andar crendo. Eu vivo pela fé. Por quê? Porque a cada crença que eu tenho a respeito da palavra de Deus, vai se cumprir na minha vida. É um motivo que eu vou chegar amanhã. Então nós precisamos parar de olhar para a vida dos outros. Amém, irmãos? Diga em nome de Jesus. Vou parar de olhar para a vida dos outros. A palavra de Deus diz em Isaías 64, versículo 6, parte B, que a justiça do homem é como o trapo
de imundície. O que é o trapo de imundície? Lá no passado, quando a mulher chegava nos dias férteis dela, o período menstrual, não existia absorvente. Então, era feito uma lasca de pano, uma tira de pano. Aquela tira era dobrada e era aplicada. Então, a mulher ela usava aquele pano pelo período de 7 dias. Nesse período menstrual, ela ficava fora do arraial do povo de Deus, porque ela estava impura. Aí, a palavra do Senhor diz que a justiça do homem é como o trapo de imundície. O que é o trapo da imundície? É o pano que segurou aquele sangue no período de 7 dias, e quando vai ser jogado, ele está podre. Então o Senhor diz que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Mesmo que você seja certo, mesmo que você se ache uma pessoa moralista, entendeu? Ainda assim, certinho, é um trapo de imundície. Eu vou tocar num ponto que eu não ia tocar, mas eu sinto de colocar aqui. Amém? No jardim do Éden, Deus colocou lá o quê? Um monte de árvore, todo tipo de árvore. Amém? E lá nesse jardim, o Senhor falou para Adão: Adão, você pode comer livremente de qualquer fruta de todas essas árvores, mas aquela que está no meio do jardim, você não vai comer. Está entendendo, Adão? Sim, Senhor. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Ele foi e comeu. A gente já sabe que a serpente enganou a Eva, que a Eva inconscientemente comeu, viu que não acontecia nada. Eva não enganou Adão. Amém? Ela falou mentira para Adão? Não. Ela mentiu para Adão? Não, ela não mentiu. Não estou passando pano na cabeça das irmãs. Estou dizendo que ela estava inconsciente desse pecado. Amém? Mas Adão estava consciente. Quando Adão come, o que acontece? O olho dele abre e o dela consequentemente. Porque ela dependia dele. Amém? O olho dele se abre, o olho dela também se abre, e os dois agora teriam que morrer. Comeram da árvore do bem e do mal. Ok. Depois de um tempo, eles continuaram a vida deles. Isso aqui eu posso, isso daqui eu não posso. Mas lá na frente veio Abraão, né? Depois de Abraão, né, veio Moisés. No período de Moisés, veio então a lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que a gente sabe que não são 10, mas vai dar quase 600 mandamentos, né, e ordenanças. O que acontece? A lei, ela gera pessoas moralistas. Eu estou certo, você está errado. Você vai apanhar porque você está errado. A lei é boa para criança. Hoje, nós estamos vivendo num país chamado Brasil, que se divide, né, em 3 equipes. O povo da esquerda, o povo da direita e os que estão no centrão. Amém? Nenhuma das 3 vai dar jeito para a nação. Por quê? O povo da esquerda é o povo do mal. Não sai coisa boa dali. Ah, pastor, mas tem muita gente que é da esquerda, é bom. Sim, mas a justiça deles é como o trapo de imundície. Ah, eu estou no centro, eu gosto um pouco da esquerda, eu gosto um pouco da direita. Mas não traz solução. Por quê? Porque a justiça deles é como o trapo de imundície. Pastor, mas aí temos o Bolsonaro. Bolsonaro é da direita, né, e tal, vai dar tudo certo, e o Brasil vai ser melhor. Não vai, porque a justiça deles é como trapo de imundícia. O certo aos olhos de Deus está errado, e o errado está errado. E o centrão não existe. Não existe gente no meio, porque o muro é do diabo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou dizendo para você
que viver pelo certo e pelo errado é justiça de homem. A justiça do homem diante de Deus é como um trapo de imundícia. Nunca vai justificar diante de Deus. Pode entrar Bolsonaro, pode entrar Nicolas, pode entrar quem for da direita, ganhar, ser o melhor presidente, diante de Deus ele não terá recompensa. Por que não terá, pastor? Porque a obra que Deus aceita somente por meio de Cristo. Só Cristo. Só o nome de Cristo é que pode ser exaltado. O nome dos homens não pode. Os irmãos compreenderam? Você entende isso? Você já ganhou meio mundo. Amém? Então, entenda isso de uma vez por todas. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aos olhos de Deus, todos nós fomos o quê? Comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro, que tirou todo o pecado do mundo. Então diga comigo, a pedra que eu vou ser edificada é Cristo. Está entendendo? Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, eu não quero que você fique apontando o dedo para mim. Amém? Por quê, irmão? Porque não é o irmão que muda a tua vida. E você também precisa se perdoar. Porque tem irmão que erra aqui, nunca mais quer ir na igreja. Nunca mais quer participar de uma célula. Nunca mais quer participar de um culto. Nunca mais quer fazer um discipulado. Não quer mais se envolver com absolutamente nada. Por quê, irmão? Porque ele é moralista. Ele vive debaixo da lei ainda. Ele ainda precisa ser liberto. Mas se ele crê que Jesus Cristo é a pedra de esquina na vida dele, ele vai ser alinhado. Vai chegar a hora que, ouvindo a palavra, ele vai receber e Deus vai transformar a vida dele. Amém? Diga assim para o seu irmão, diga, meu irmão, eu creio que Deus vai mudar a tua vida e a minha vida também. Amém? Quantos creem, dê um glória a Deus? Aleluias. Irmãos, Cristo é a pedra angular. Amém? Se nós vamos ser alinhados, nós vamos ser alinhados à pedra angular. Amém? Como dissemos anteriormente, Cristo ele é a pedra angular. E nós somos as demais pedras vivas na edificação dessa casa para a morada de Deus. E nessa relação estreita, unida com Cristo, crescemos em maturidade, graça e sabedoria para expressá-lo. Mas como seres humanos, nós gostamos de se inspirar em homens, amém? Que são modelos. Tem homens que são modelos de pai, tem homens que são modelos, né, de filho, modelos de marido, exemplos, né? Irmã que é exemplo de mulher. Nós gostamos disso, amém? Não há nada de errado nisso, amém? Não há nada de errado nisso. Entretanto, eu preciso que você entenda que isso é bom por um momento. Isso não pode ser a base, a estrutura. Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Então você pode ser imitador de alguém que imita Cristo. Amém? Se você não imitar Cristo, a pessoa não imita Cristo, por que você irá imitar ela? Imite quem imita Cristo. Eu gosto de estar com aquele irmão. Por quê? Porque aquele irmão é um irmão que me aproxima de Deus. Eu gosto daquele outro irmão ali. Aquele irmão é um irmão que me aproxima de Deus. Mas tem irmão que te aproxima, ele não te aproxima de Deus, ele te afasta de Deus. Amém? E aí, você vai fazer o quê? Você vai se fixar em alguém que te aproxima de Cristo. Essa é a minha fé. Se eu for andar com todo mundo da liberdade, logo, logo eu paro. Eu vou estacionar a minha vida. E eu preciso entender que o meu modelo maior é Cristo. Que Cristo é a minha fonte de vida. E que tudo que eu preciso vem de Cristo. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, porque uma vez que você entende isso, a tua vida, ela muda. A chave da tua vida, ela vai mudar. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler. Diz assim,
Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. Está vendo? Paulo já estava com um problema aqui, porque tem irmãos que na caminhada cristã, ele não se apega a Cristo, ele se apega ao homem. E Paulo diz, irmão, eu plantei, Apolo regou, o Deltrano vai colher, mas o crescimento quem dá é Deus, a glória não é minha, a glória não é do irmão, a glória não é de outro, a glória vem de Deus, Deus vai dar o crescimento, mas é necessário a gente caminhar com irmãos que muitas das vezes a gente não gosta. Eu não gosto de tirar irmão que gosta de caminhar com o outro, mas se esse irmão ele tiver um olhar espiritual, ele vai entender que aquele outro irmão tem alguma outra coisa diferente para ensinar, porque nós não estamos ganhando ninguém para nós estamos ganhando para Cristo. Cristo é quem deve ser exaltado nessa situação. É Cristo quem deve ganhar glória. É Cristo quem deve ser elogiado. É Cristo quem vai crescer na tua vida. Não é o pastor Danilo que tem que crescer. Não é o irmão Mateus. Não é ninguém. É Cristo. Ah, eu adoro. Sabe, olha só, o pastor Aloysio agora está se recuperando de 2 cirurgias. Uma no nariz e outra na garganta, na sua voz. Então, ele expressou muitas das vezes, irmãos, não faltem no culto, porque os irmãos gostam da pregação dele. Mas sabe o que é maravilhoso? Glória a Deus. Pastor Naô tem pregado, pastor Amásio tem pregado, pastor Ricardo agora, esse domingo estava pregando. E os irmãos estão lá. Por quê? Porque nós queremos ouvir quem? Quem está lá na frente ou Cristo? Cristo. Porque isso é ensinado, nós precisamos falar Cristo. É muito triste quando uma igreja está cheia e o irmão sai e ela esvazia. Ali fica claro que não estava sendo ensinado Cristo. As pessoas estavam se apegando a pessoas. E nós precisamos nos apegar a Cristo. Entendeu? Os irmãos estão compreendendo? Um outro texto bíblico aqui, nós precisamos nos focar nisso. 1 Pedro 2, versículo 5, diz assim, vós também, como pedras que sois edificada, casa espiritual, sacerdócio santo, para vocês oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então entenda aqui algo, nós somos pedra, amém? E a pedra, ela vai ser fixada em quem? Cristo. Você não é tijolo, você é uma pedra, entendeu? A pedra, ela vai se chocar com o barro não vai aguentar, amém? Todo barro que possa existir ao redor do contexto da tua vida, vai ser arrancado, amém? O barro aponta para a humanidade. O barro fala de homem, do pó vieste, para o pó voltarás. Mas Cristo diz, por meio da sua palavra, por meio do apóstolo Pedro, que nós nos tornamos de barro pedras preciosas. Nós somos pedras preciosas. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então, a pedra preciosa, ela é uma natureza da terra ou do céu? É do céu. É uma natureza diferenciada. Então, pode ser que você seja uma pedra, que você é uma pedra, mas pode ser que essa pedra ainda esteja cheia de barro. Então, o Senhor vai alinhar, o Senhor vai arrancar coisas da sua vida. Diga glória a Deus. Há muitas coisas que precisam ser arrancadas de nossas vidas. Amém, irmãos? Sabe o que me alegra? É que o Senhor dá a garantia que isso vai acontecer. Eu fico feliz, eu tenho dificuldades em muitas coisas, e eu oro para Deus, eu choro para Deus, e eu creio que Ele vai mudar na minha vida. Essa é a minha fé, o Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor está trabalhando na sua vida, Ele está alinhando você, amém? Os irmãos compreenderam? Amém? Então,
a palavra do Senhor diz assim, olha só, perceba que a pedra angular, que é Cristo, deve ser a pedra fundamental na vida de todo cristão. Nós estamos sendo edificados, casa de Deus, para expressar Cristo. Essa é a grande obra que o Senhor tem a realizar. Olha só, 1 Pedro 2,5 diz, vós também como pedras vivas sois edificados. Sacerdócio santo. Sacerdócio o que, irmão? Santo. Para oferecer sacrifício o que? Espiritual. Sabe, semana passada nós falamos de coisas espirituais. E quando nós falamos de coisas espirituais, quando nós falamos de comunhão com Deus, nós estamos falando de relacionamento espiritual. Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é assim que a palavra de Deus diz? E, pastor, então eu sou um irmão que às vezes eu não sinto a presença de Deus e eu não sei o que eu faço, eu vou triste para casa. Existe muito desse conflito na vida de muita gente, sabia? Ele vem para o culto, aí ele, não senti nada, como se fosse uma obrigação do pastor fazer ele sentir alguma coisa. Tem? E já tem aquele outro que vem e chora horrores, a gente vê ele chorando, maravilha, glória a Deus, ele está sentindo algo, mas ele precisa entender de algo. A mudança que vai fazer ele vencer lá fora é aqui dentro. É a mudança interna. É o receber da palavra no meu espírito. Amém? Quais são as funções do espírito? Consciência, comunhão, não é assim? Adoração. Eu então preciso ter a minha consciência clara. Eu vou para o culto, eu vou ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela vai entrar limpa dentro de mim. Ela vai me trazer esclarecimento. Amém? Eu entendi isso aqui. A partir do momento que você entende algo, o Espírito vai trabalhar em cima daquilo que você recebeu. Amém? Por isso que é bom anotar. Sempre é bom anotar. Eu estou ali ouvindo alguma coisa, eu tiro a anotação. O Senhor está falando aqui comigo. A palavra é muito grande. Pode ser que lá no final o Senhor fale algo comigo. Mas quando Ele fala, eu anoto logo. É aqui. É aqui que o Senhor está falando comigo. E é aqui que é a direção que o Senhor vai me direcionar. Então, o que eu estou manifestando aqui para você? Receba a palavra com avidez, com clareza, com intelecto aberto. Tem gente que está liberando a palavra, ele está chorando, mas ele está chorando por alguma outra coisa. Ele não está entendendo a palavra. Pastor, é pecado chorar? Não, não é. Pastor, é pecado ficar dando glória a Deus, aleluia? Não, não é. Não é. Porque quando você chora de alegria ou de tristeza por alguma tribulação, por alguma situação. Quando você dá glória a Deus, você pode estar muito feliz, muito alegre. Amém? Mas você precisa entender que a hora da palavra é o momento que você se dedica a ela. E ela vai te ajudar amanhã. E ela vai te ajudar depois da manhã. O culto só tem uma vez na semana, amém? Domingo. Não é verdade? E tem a sua célula. Não é verdade? Pois é. São 2 dias apenas. Mas amanhã, depois da manhã e depois da manhã e até semana que vem, são dias que Satanás, que o mundo, ele vai o quê? Ele vai te sufocar. Ele vai tentar te desestruturar. Compreenderam? Ele vai tentar te balançar. Para quê? Para que você não se firme. Para que você não receba a palavra no seu espírito. Se Deus é espírito, então, a primeira parte é receber a palavra na minha consciência. É declarar a palavra. Trazer ela para a mente. Tem um versículo aqui. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu? Vocês lembram? Aqui? Da palavra, da ministração? Olha só. 1 Pedro 2, versículo 9. Eu vou ler esse versículo aqui. Preste muita atenção. Eu estou educando a minha consciência. Eu estou
arrancando coisas da minha consciência e estou trazendo coisa nova para ela, declarando o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Você não pode ficar com palavras malignas no seu coração. Você tem que se apegar à palavra da fé. Olha só, diz assim: vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Você tem que dizer assim: eu sou raça eleita. Está triste? Eu sou raça eleita. Está chorando? Não, eu sou raça eleita. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sou raça eleita. O que é eleita? Eu fui escolhido. Eleição é uma escolha. O Senhor me escolheu. Cara, Deus me escolheu. Então eu fui escolhido por Deus. Eu não fui escolhido pelos homens, eu fui escolhido por Deus, então eu vou vencer. Então ele começa a declarar isso, porque eu sou raça eleita, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? É aquele que vive na esfera da realeza, de coisas grandes, de coisas maravilhosas que ele vai viver na vida dele. Ele não vai viver de cabeça baixa, sabe? Tem muita gente que tem um governo, mas ele age como um pobre coitado, lascado, miserável. Ele não tem postura de rei, ele não tem postura de alguém que governa. Você chega na casa dele, e aí, como é que você está? Eu estou bem. Né? A esposa diz: o que a gente vai comer? Não sei, tu é que sabe. Sabe, irmãos, tem que ter a realeza. Eu quero comer isso hoje. Hoje nós vamos comer isso. É isso aqui. Eu quero isso aqui hoje. Você perguntou, é isso aqui. Se colocar como aquele que governa. Eu sou aquele que governa. Se alguém perguntar, como é que você está? Eu estou bem. Estarei melhor amanhã. Se hoje estou bem. Você começa a declarar a palavra de Deus. Isso vai operar na tua consciência. Isso vai operar na tua mente. Isso vai arrancar aquelas palavras que alguém lançou para ti de desgraça. Conta-se a história de um rapaz que ele se arrumou, passou 10 pessoas na frente dele. O primeiro passou e disse: rapaz, como você está elegante, olha, como você mudou, gente. Tá bom? Prazer. Obrigado. Ele fica motivado. Passa o outro e diz: olha, rapaz, como você mudou, você está tão bonito. Poxa, muito obrigado. Passa o terceiro, passa o quarto, todo mundo passa elogiando. Passou o nono, cara, você está muito bem. Poxa, estou muito feliz por você. Cara, continue assim. Quero ver você sempre feliz. Passa o 10º. O 10º olha e diz: cara, tu está acabado. O que fizeram contigo? Misericórdia. Vai embora. Com a palavra de qual ele vai ficar? O dia todinho. 9 falaram bem dele, não é assim? Mas ele vai ficar o quê? 10. Ele vai para a casa dele: fulano falou mal de mim, mas 9 falaram bem. Você sabia que tem crente assim? Eu não vou mais para o culto porque aquele irmão não deu graça e paz para mim. Não deu shalom, Adonai, paz do Senhor. Eu não vou mais para o culto, eu não vou mais para a célula. É emburrado. Ele não recebeu a palavra no espírito dele, na consciência dele. Ah, irmão, não falou comigo, o problema é dele. Eu fui chamado para reinar. Eu estou bem. Se ele não está, esse problema é dele, não é meu. Você está entendendo? Porque você sabe quem você é. Nada pode roubar a tua paz. Se a pessoa está com problema, o que você vai fazer? Você vai morrer porque ela não falou com você? Ela está com um problema que é dela mesmo. Por quê? Porque você leu na palavra: sou vencedor. Eu fui escolhido. O Senhor me chamou para reinar. Eu sou pedra viva. Onde eu chocar com o Baal, vai rachar mesmo. Porque tem muita gente que recebe a palavra na alma. Eu tenho falado, acho que é a 3ª semana que eu estou falando disso. Tem muita gente que só recebe a palavra na alma, não recebe no espírito.
Se não chorar, não está bem. Se não der glória a Deus, aleluia, não está bem. Tem alguma coisa errada. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer coisas para ele sentir algo de Deus. No dia que chegar diante de Satanás, de uma tribulação, ele vai precisar de coisas para ele poder vencer Satanás. Jesus recebia no Espírito. A palavra que o Pai dava para ele, ele guardava no Espírito. Jesus foi ser batizado nas águas. Amém? Lá em Mateus capítulo 4 fala disso. E quando ele chegou dentro das águas, João Batista falou assim: tu vens a mim para eu te batizar, mostrando o quê? Que ele não era digno. Está falando de quê? De sentimento. Sabe quando aquela pessoa fica fazendo corpo mole? Não sei nem qual é a palavra correta para isso. Hã? Não, é uma outra frasezinha. É uma falsa modéstia. Não, eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus. Mas Jesus, ele estava no Espírito. Ele estava consciente. Modéstia. Você sabe? É a falsa modéstia. Jesus falou assim: volta para o Espírito. Vamos fazer o que deve ser feito para se cumprir toda a justiça. Eu não estou sendo batizado porque tem um pecado, não. Estou sendo batizado porque eu vou levar o pecado da humanidade. De todo aquele que crê em mim eu vou levar, para que se cumpra o propósito de Deus. No Espírito. Amém? Ele recebeu e foi batizado. Quando ele foi batizado, que ele saiu das águas, o que apareceu? O céu se abriu, não é assim? Desceu um pombo do céu, pousou sobre Jesus, e uma voz bradou do céu dizendo o quê? Esse é meu filho amado, em quem me compraz, eu tenho prazer nele. E Jesus em seguida foi levado pela alma, foi levado pelo Espírito a ser tentado pelo diabo. Chegou lá no deserto, Satanás, nas suas palavras ali, eu ouvi dizer que você é o Filho de Deus, mas eu olho para você, você não parece com o Filho de Deus. Alguém já falou isso para você? Eu pensei que você era crente, você nem parece que é crente. Aí você já fica, porque eu errei, né? Estou errado. Por quê? Porque você recebe, não, você abaixa logo o nível, o seu semblante cai logo. Eu sou o pior crente da igreja, né? Jesus olhou aquela palavra ali de Satanás, fiquei sabendo que tu és filho de Deus, só tem um porém, se tu fizer essas pedras se transformarem em pães, então eu vou acreditar que tu é filho de Deus. Jesus não tem nada a provar para o diabo. Olha para cá, você não tem nada que provar alguma coisa para Satanás. Você está entendendo? Ou você crê ou você não crê. Ou você é ou você não é. Ele falou assim: Satanás, nem só de pão, porque Satanás queria dar pão, mas queria dar pão porque Jesus estava com fome? Não, porque queria fazer com que Jesus não cresce no que o Pai falou para ele. Satanás, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus falou para ele? Tu é meu filho. Se Deus fala que você é filho, você tem que provar para Satanás que tu é filho? Se ele diz que tu é filho, percebe que a palavra você recebe ela no Espírito? Se você recebe ela no Espírito, você está se alinhando à pedra angular. Os irmãos que mais caem, que mais fraquejam na vida espiritual, são os irmãos emotivos. Irmão, como é bom você receber a palavra lúcido. Eu estou ouvindo. De muitos encontros que eu já participei, fiz, eu vi irmão chorando, caindo de tudo quanto era jeito. Mas tinha um cara lá atrás que era o cético, que todo mundo falava assim: esse irmão aí é pedreiro. Pastor, esse irmão, deixa ele lá. Pastor, esse irmão aí não recebeu nada. E ele estava lá. Dava 5 meses, só estava ele na igreja.
Os outros tinham caído tudo. Abandonaram, se desviaram, porque estavam recebendo na esfera da emoção. Queria ver se alguém podia tocar na cabeça dele, se alguém poderia ministrar um facho de luz na vida dele. Eu sei lá, tem irmão que viaja de todo jeito. No mundo fantástico de Bob. Uns querem ver a vassoura de fogo, outros querem ver o querubim, outros querem ver o serafim, outros querem ver o maná. Me lembro que eu fui no encontro ministrar, né? Ajudei lá um irmão, pastor, e lá eu encontrei, tinha uma arca, aí tinha uma tenda, aí tinha uma águia, aí tinha um negócio de um chofar, várias coisas, e uma tenda, um tabernáculo, um negócio, fizeram uma tenda lá. Então, foi-se dito assim, ó, quando você entrar na tenda, irmãos, eu estava pregando a lei todinha, você vai sentir uma glória. Então, os irmãos, eu estava querendo era ir embora, porque eu tinha que fazer o culto na nossa igreja. E aí a gente pegava os irmãos para entrar na arca, mas os irmãos faziam assim, ó, como se estivesse saindo um monte de espírito maligno da vida dele. Aí caía, e a gente puxava, e fomos passando todo mundo e fui embora, porque na cabeça daquele irmão, ele estava recebendo tudo com uma espécie de uma atitude de emoção. Aí foi algo glorioso. Você sabe o que é poder de Deus? O poder de Deus é que entra e transforma o homem. Isso é poder de Deus. Muitos encontros, muitos irmãos ali sereno, ouvindo a palavra entrou aqui. Pastor, sabe uma palavra que eu nunca esqueci? É que eu sou amado de Deus. Sabe o versículo que eu mais gostei desse encontro? Qual foi? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E até hoje eu estou na presença de Deus. Sabe, irmão, quando você recebe a palavra no Espírito, a sua história muda. Não muda por causa de você, muda porque ela entrou no lugar certo. E é Cristo quem vai operar em você. Filipenses 1,6 diz que Ele começou uma obra, Ele vai concluir no teu tempo, porque no tempo dele já está completa. Sabe? Você que ainda pensa se Deus vai terminar, mas aos olhos de Deus, no prisma de Deus, essa obra já está completa. Entendeu? Você pode descansar. Você pode dizer, eu estou salvo. Falar hoje que é salvo lá fora é blasfêmia. Mas nós falamos que estamos salvos. Sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aquele que falou que tu é filho, ele não vai dizer tu é meu ex-filho. Ele vai dizer, tu é meu filho, limpo ou sujo, eu vou te limpar, eu vou mudar a tua vida, eu vou gerar meu espírito em você, eu vou transformar a tua história, e tu vai crer que eu tenho poder para fazer infinitamente o que você pode pensar, pedir ou imaginar, que o meu poder é quem opera em você. Isso é palavra de Deus, irmão. Isso é palavra de Deus. Alinhar para ter um crescimento espiritual. Nos tempos antigos, as fundações, é o terceiro ponto. Já entrar no primeiro de novo. Olha aí, irmão, não ia começar tudo de novo. Edificando no fundamento dos apóstolos. Então, existe a edificação do fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? Efésios 2, versículo 20, 22, tá bom? Que diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, que é o que, irmão? A pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo o quê? Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mais uma vez, Senhor está trabalhando em nós. Diga assim comigo, diga assim, eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida, e por meio da fé, eu creio que eu estou com essa obra em Cristo Jesus. Diga, morada de Deus. Essa é a tua promessa. Amém? Irmãos, esse ponto aqui nós temos a palavra bem ajustados, né? Essa palavra no original grego,
sunarmológio, que significa unir estreitamente ou manter ajuntado. Em outras palavras, nós, que somos pedras vivas, amém, estamos unidas estreitamente, juntadas com Cristo. Mas há um diferencial. Não somos nós que sustentamos a carga. Quem sustenta a carga é Cristo. Essa estrutura, ela é vinculada, unida, fortificada, ajustada por Cristo. É por isso que muitas das vezes nós passamos por problemas e nós oramos uns pelos outros. Porque quando o irmão vence, a vitória do irmão é a minha vitória. Amém? Se eu estou passando uma tribulação e eu venço, a minha vitória é a sua vitória. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. O Senhor está fazendo o quê? O Senhor está nos apertando um ao outro. O Senhor está nos unindo um ao outro. O Senhor está nos edificando como igreja. Amém? Por isso a importância de estar no culto, por isso a importância de estar numa célula, por isso a importância de participar de um discipulado, por isso a importância de fazer um curso das águas, um cursão, um CTL. Há importâncias, porque é nesses lugares que nós somos alinhados, ajustados, fortificados, amalgamados. Amém? É dessa maneira. 1 Coríntios 3, versículo 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Diga assim: porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus. Diga: edifício de Deus. Olha só. Aqui Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Ele está falando da liderança. Mas vós, aí ele bota, a igreja. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui ele usa duas comparações, lavoura e edifício. Lavoura tem a ver com plantação, com água, com plantação, não é assim? Com adubamento, né? Vós sois o quê? Lavoura. Aonde se colhe, eu não me lembro muito bem de uma plantação, mas lavoura é um lugar onde tem muitas plantas, não é assim? E a plantação, ela é o quê? Ela é uma construção? Não, ela é orgânica, tem a ver com a terra. Então, o apóstolo Paulo ele diz assim: vocês que são igreja, vocês são lavoura, lavoura de Deus. Aí depois ele diz: edifício de Deus. Edifício tem a ver com pedra, amém? Lavoura tem a ver com crescimento, expansão, espalhar, crescer, avançar. Mas na lavoura eu tenho que plantar, arar a terra, não é assim? Tem que tirar os gravetos, tem que tirar os espinhos, tem que ver se a terra está boa, porque não basta abrir o chão e jogar a semente. A terra tem que estar pronta, a terra tem que estar apropriada para receber aquela semente. Amém? E aí depois vem o outro que vai regar. Amém? Aquela plantação ela vai receber todos os dias água e sol, vento, água e sol. Se planta hoje e colhe amanhã, irmão? Não. Muitos pastores, muitos líderes pensam que igreja é como uma linha de produção. Infelizmente, isso daí é um ponto que o apóstolo Paulo, ele não assemelha a igreja a isso. Uma linha de produção. Você aceitou Jesus, daqui a 3 meses você é um líder. Você é uma lavoura. Você precisa estar recebendo o nutriente. Aqui na terra, você ainda é lavoura. Você precisa crescer, frutificar. Jesus, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Isso está lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira. E se você está enraizado em mim, você produz fruto. Amém?
Você vai produzir fruto. Se eu estou em Cristo, eu vou produzir fruto. Que fruto é esse? Amor, misericórdia, compaixão, fé, esperança, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são frutos do Espírito. Mas ele diz que eu vou produzir, eu vou crescer. Quem é que vai dar o meu crescimento? Deus, Jesus. Diz que é aquele que está regando a água que vai dar o crescimento? Não. Jesus, ele já disse, agora que você foi plantado em mim, eu vou dar o crescimento. Mas para você crescer, tem que estar enraizado em mim. É aí que vem o crescimento espiritual. Sabe, irmãos? É muito ruim quando um cristão, ele não está enraizado na palavra. É muito ruim quando um cristão, ele não procura aprender a palavra da fé sobre o seu coração. Ele vai cair facilmente. Por que ele vai cair facilmente? Porque não está enraizado no Senhor. Ele está enraizado em coisas. A fé dele está estabelecida em outras coisas. Coisas do homem. Tem gente que vende flor, tem gente que vende pulseirinha, tem gente que vende um monte de coisa, mas não anuncia Cristo. O sal grosso, a fronha, a meia, o caroço do feijão. Nós temos só Cristo. A gente só precisa dar Cristo para as pessoas, porque Cristo é a essência. Os apóstolos estavam apresentando para as pessoas ali que a base do ministério deles, o crescimento do ministério deles, a fundamentação do ministério deles era Cristo. Por isso que Paulo diz, eu plantei, o fulano regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Sabe, eu estou aqui hoje conversando com os irmãos, mas eu poderia falar o nome de cada um e dizer, irmão, você quer crescer? O Senhor vai te fazer crescer. Irmão, você quer crescer na vida espiritual? Irmão, o Senhor vai te fazer crescer. Não é eu, não é A, não é B, não é C. Pastor, mas eu preciso de um pastor. Sim, ele está aqui para te ensinar que Cristo é o caminho. A melhor pregação é aquela que anuncia que Cristo é o caminho. A melhor pregação é aquela que ensina a você a buscar Cristo. Mas tem muitas pessoas hoje que querem que o pastor toque na cabeça dela e nunca mais ela passe por problema, porque ele acha que aquele pastor é que vai fazer a mudança na vida dele. Não, está errado. É errado curar? Não, mas você precisa apontar, ei, Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Cristo vai te curar, Cristo vai te libertar, Cristo vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Ele mudou a minha vida. Quer que ele mude a tua? Siga Cristo. Em vez de eu dizer, eu vou orar para você e a tua vida nunca mais vai ter o mesmo propósito. Eu vou orar e a tua vida vai mudar. Eu vou orar e a tua vida... Não, pare com isso. Eu vou te apresentar Cristo. E quando você falar com Cristo, Ele vai te ouvir e vai te responder. Entendeu? Nós somos o quê? Ministro de uma nova aliança. Olha só, preste atenção. A hora que você orar, Deus responde. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você já se deparou diante de uma situação em que você precisava de um pastor para orar e só estava você? E você diz, poxa, se o pastor estivesse aqui. E aí você vai fazer o quê? Oh, não, amanhã o pastor vai estar aqui, mas não vai dar, está errado. O pastor não está, mas eu estou. E o que ele faz, eu vou apresentar também. Eu vou te apresentar Cristo. Você quer receber o Senhor Jesus Cristo na tua vida como teu Salvador? Como aquele que vai mudar a tua vida, a tua história? Você crê que Ele morreu na cruz e quer te salvar? Quer escrever o teu nome no livro da vida? Você crê? Você crê? Você crê que Ele é o teu libertador? Ele vai dizer, eu creio. Então eu vou te abençoar agora em nome de Jesus. Muda! A coisa muda! Mas quando você se apega somente no homem,
é tão cansativo para você e cansativo para o pastor também. Porque agora o pastor entrou numa saia justa. Meu Deus, agora eu tenho que... O irmão está doente, eu vou ter que ir lá. O irmão está precisando disso, eu vou ter que ir lá. O irmão, não, a melhor coisa é você ensinar ele a guerrear. Aonde é que ele aprende? No culto e na célula. No culto e na célula. Se não, como um pastor pastoreia 1000 pessoas. Se não, como um pastor, ele vai dar conta de tudo? Por isso que eu estou falando. A base do ensinamento dos apóstolos é Cristo. É Cristo. É Cristo. Porque essa é a palavra de Deus. Se por um lado nós somos lavoura, por um outro lado, a palavra de Deus diz que nós somos edifício de Deus. Amém? Sou edifício. O que é edifício? Deus está criando uma obra. Um dia eu vou morar na Nova Jerusalém. Amém? Amém, irmãos? A Nova Jerusalém, ela é quadrada. Né? Ela tem 12 portas. 3 em cada frente. As ruas são de ouro e de cristais. Toda quadrada, de pedras preciosas. Jesus, quando ele aparece para João, o apóstolo, o seu rosto é como de uma pedra preciosa. Quando eles verem os anjos, como pedras preciosas. O apóstolo Pedro diz: vocês são pedras preciosas. Irmão, se você soubesse quem você é no reino espiritual, você ficaria muito maravilhado. Porque nós temos uma carcaça no mundo. A gente vive nesse mundo, né? Amém? Isso não é muito bonito, a gente olha no espelho, misericórdia. O negócio é bem feio para o nosso lado. Não é verdade? Amém? Mas não fique triste, Jesus também recebeu um corpo só misericórdia. Diz a Bíblia que os homens olhavam para ele, não havia nada que chamasse a atenção dos homens. Né? Alguma pessoa pode dizer, será que ele era feio? Jesus veio, mas no reino espiritual, ninguém suportava Jesus. Você está entendendo? O apóstolo Paulo fala no final do capítulo 12, se não me falha a memória, é o 13, de 1 Coríntios, que ele diz que nós conheceremos então como somos conhecidos. Você é uma pedra preciosa. Deus está te lapidando. Você está sendo trabalhado para agregar, para ser unido no edifício de Deus. O edifício de Deus é para quê? É para a morada de Deus. É lá que Deus mora. Hoje o Senhor mora no nosso coração, amém? E Ele trabalha dentro do nosso coração. Ele está trabalhando no nosso coração. Mas no reino espiritual, quando um dia nós partimos daqui para o outro lado, não haverá fome, não haverá choro, não haverá morte. Está entendendo? Só haverá alegria, paz, felicidade. E Deus habitará conosco. E nós habitaremos com Deus. É para lá que nós estamos indo. Amém? Mas por enquanto ainda somos lavoura. Amém? Por enquanto precisamos entender que aquele irmão novo convertido, ele precisa de cuidado. Por enquanto eu preciso ter paciência que aquele irmão um dia ele vai virar um líder. Eu preciso crer que isso tudo é fé, é uma obra de fé. Que Deus ele vai entrar na tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te convencer a trabalhar nessa obra. Por quê? Porque Ele quer te fazer reinar. Amém? É assim a obra de Deus. A palavra de Deus também fala, né, em Efésios. Eu queria ler em Efésios. Você pode ir lá. Efésios 4, do versículo 11 e 13, para a gente aqui encerrar. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestres. Com vista ao que, irmão? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E o 13: até que todos cheguemos à unidade da fé,
do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Então, aqui eu entendo que pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, ele foi chamado para um propósito, para liberar a palavra de Deus. Para quê, irmão? Para o aperfeiçoamento dos santos. Olha para cá. Você está ouvindo a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus vai te aperfeiçoar, sabia? Sabia disso? Amém? Eu tenho visto muitas coisas. Eu vejo coisas que vocês não veem. Eu vejo o quanto Deus tem avançado na vida de vocês. Eu olho para os irmãos, eu vejo, poderia falar aqui de todos, o quanto Deus já tem avançado na vida de vocês. Vocês ainda não perceberam, vocês ainda não estão entendendo, mas o Senhor está aperfeiçoando vocês. O Senhor está trabalhando na vida de vocês, para um propósito. Acredite no que eu vou falar, vai chegar gente chorando com vocês, e Deus vai usar vocês para essas pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor está aperfeiçoando e Ele vai produzir fruto por meio de vocês. Encargo, o Senhor vai derramar amor, o Senhor vai derramar coragem, o Senhor vai derramar intrepidez na vida de vocês. E eu louvo a Deus, o Senhor vai dar coragem para vocês. Pastor, não sei falar. O Senhor vai dar a palavra na sua boca. Mas por enquanto, eu preciso que você escute a palavra. Por enquanto, eu preciso que você grave essas palavras na tábua do teu coração. Por enquanto, eu preciso que você leia e declare a palavra sobre a tua vida. Eu sou abençoado, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, Deus está comigo, Deus tem uma obra na minha vida, eu abençoo meu esposo, eu abençoo minha esposa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo os meus pais, eu sou um canal de bênção, o Senhor me chamou para isso. Hoje você precisa declarar essas palavras, porque isso é palavra de Deus na tua vida. Pastor, mas eu não sei pregar. Não, você não precisa pregar. Você só precisa dizer o que Deus está fazendo na tua vida. O que Deus tem feito na tua vida. É isso que você precisa dizer. Aquela mulher samaritana, quando ela encontrou o Senhor, e ela disse, eu estou vendo que tu és mestre. Eu estou vendo que tu és mestre. Quando ela saiu daquele lugar, ela trouxe uma multidão com ela. Você acha que ela pregou os 10 mandamentos? Você acha que ela falou de alguma coisa diferente? Falou, encontrei alguém que mudou a minha vida. Mudou a minha história, eu não sei dizer, descobriu a minha vida, e eu quero que vocês conheçam ele também. Esse é o verdadeiro evangelho, porque você leva a pessoa a Cristo, você nunca leva a pessoa a você mesmo. É por isso que muitos irmãos não querem servir na obra, porque ele fala assim, eu vou ser líder? Eu vou ter que mudar a vida dos outros? Eu vou ter que orar pela vida dos outros? Ele olha só para si. E ele esquece que quem trabalha é Cristo. Quando você aponta para a pessoa, ei, Cristo vai mudar a tua vida. Ei, Cristo vai mudar a tua história. Eu vou falar só de Cristo para ti. E aquela pessoa vai mudar. Quando você começar a orar por alguém, crendo que Deus vai mudar a vida dela, irmão, você vai experimentar coisas sobrenaturais. Sabia disso? Quando apresento, eu estou doente, você está doente? Você crê que Jesus pode te curar? Eu creio, então eu vou orar. A palavra do Senhor diz, onde houver 2 ou 3 reunidos, orando em um propósito acontece, não tem a ver comigo, filho, tem a ver com a palavra. Eu vou reivindicar o que é meu por direito. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, ela crê, eu creio, ele crê, liberta essa pessoa, Senhor. Eu estou orando a tua palavra, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai libertar ela, o Senhor vai mudar a vida dela. É a hora que você vai liberar uma palavra na vida de alguém. Eu vou orar e Deus vai causar mudança na vida do meu marido. Senhor, eu creio, ele crê que o Senhor vai mudar a vida dele, o Senhor vai mudar. A mesma coisa você vai declarar, o Senhor vai mudar a vida da minha esposa. Eu creio, ela crê, o Senhor vai mudar. Vai acontecer. Vai acontecer porque você é bom? Vai acontecer porque você é capaz? Vai acontecer porque você já treinou tudo, sabe de tudo? Não, vai acontecer porque você depende de Deus. Amém? Eu quero que você fique de pé nessa noite e nós vamos declarar aqui
que o fundamento dessas coisas, de todos nós, o fundamento é Cristo. Amém? Nós estamos fundamentados em quem, irmãos? Em Cristo. Irmãos, eu quero convidar você a, se por vezes você via que você deveria ser assim, eu tenho que mudar, eu quero orar para Deus arrancar isso da sua vida, da sua mente. Queria que você viesse aqui na frente. Preciso de orar para Deus arrancar essas mazelas. Essas coisas impedem a gente de crescer. Sabia, irmãos? Impede mesmo. Às vezes a gente acha que precisa merecer. Eu só vou ser um líder, eu só vou ser alguma coisa.